noite. Estamos iniciando mais uma live e hoje nós temos a honra de termos conosco o professor palestrante Cláudio Castro, que já foi meu coach, já fez oratória comigo e eu tenho muito orgulho de ter feito a vida dele. Então, Cláudio, estamos aqui para conversar. Cláudio é um dos gênios que eu conheço. Você conversar com ele sobre qualquer assunto, ele entende tudo. Ele é de QI elevadíssimo. Então, vale muito a pena estar com ele aqui no mental. Então, Cláudio vai nos ajudar com esse tema tão necessário para as nossas. Eu estou te aceitando, Cláudio. Acredito que você já entrou. Seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui compartilhando esse momento. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Me ouve bem? Consegue me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo bem. Pronto. Vou chamar... Estou te ouvindo bem. Chamei o povo aqui também. Olá, Veri. Olá, Cláudio. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui compartilhando esse momento, trazendo o conhecimento que nós precisamos para a nossa vida. Inclusive eu preciso muito e tenho certeza que vai somar aí as vidas das pessoas que precisam envelhecer com saúde, que precisam ter essa saúde física e mental perfeita, em harmonia. Nós precisamos manter o nosso corpo e nossa mente em harmonia para que tenhamos um bem-estar. Aí você é o especialista, você é a pessoa ideal para estar conosco falando sobre isso hoje. Então, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você começasse se apresentando, falando de você, falando dessa pessoa, desse profissional incrível que você é, para que todos se conheçam. Não só quem está aqui conosco agora, mas quem vai assistir essa live depois. Bom, certo. Meu nome é Cláudio Castro. Atualmente eu sou, digamos, consultor em saúde e exercício físico, tanto para empresas como para pessoas. Então eu atuo como personal trainer, também faço um trabalho de ergonomia e ginástica laboral, organizo eventos nesse âmbito. Mas, para quem me conhece há muitos anos, a minha chegada ao mundo da educação física não foi por conta desses tópicos. Eu comecei porque eu jogava basquete e eu entrei no curso de educação física muito voltado para isso. Mas eu, na época, não entendi, mas hoje entendo. A vida, às vezes, dá umas guinadas assim, dá uns tapas em nossa vida e na nossa cara, né? E, de repente, Sim. eu fui perdendo espaço dentro do basquete e eu queria entender por quê. Eu cheguei ao ponto de ficar muitos anos sem emprego porque eu só queria trabalhar com basquete. E aí, aquela voz de cima para baixo. Você vai trabalhar. Precisa trabalhar. E aí eu peguei, eu consegui um trabalho na piscina, com hidroginástica. E aí começa realmente a minha saga, né? Da hidroginástica, comecei a pegar gente com hipertensão, diabetes, Parkinson, pessoas com problemas emocionais. E eu fui pesquisar sobre isso, porque até então só tinha lido sobre basquete. Deu uma travada agora. Você está me ouvindo, Verinalda? Estou te ouvindo, Cláudio. Ah, tá. É porque o vídeo ficou parado agora. Para mim, o vídeo ficou parado. Então, eu comecei a trabalhar com hipertensos, idosos, comecei a trabalhar com gente nesse âmbito e fui pesquisar, comecei a estudar. Então, Sim. de 1996 para cá, 96? 96 para cá, eu só estou focado nessa parte realmente de saúde. Então, fui me afastando cada vez mais do basquete, me aproximando cada vez mais
da questão do exercício físico e saúde. E naquela época não se trabalhava ainda com isso. Há 30 anos atrás não se trabalhava com isso. Então, esporte é para você ser atleta, educação fisicolar é no colégio, na escola, e musculação é quem quer ficar forte. Exercício físico e saúde, eu sou hipertenso e faço exercício, não existia naquela época. Então, isso caiu como uma bomba porque, sem querer, me tornei pioneiro. E Sim. hoje, para ajudar as pessoas, eu escrevo livros, eu dou palestras, faço minhas lives, estou há um tempo sem fazê-las porque eu estou reorganizando uma série de coisas, muita coisa boa vai surgir. Mas, em resumo, é isso. Então, hoje eu dou aula na graduação de Educação Física, também sou professor da área básica de outros cursos de psicologia, onde eu dou uma disciplina que tem tudo a ver com o que eu faço hoje em dia, que é neurofisiologia do comportamento. E aí eu falo um pouco o quanto é importante as respostas fisiológicas para tratar a questão emocional. Também trabalho com a parte de idosos. Então, se alguém perguntar o que é que você trabalha hoje, eu digo que é com envelhecimento saudável. E para tratar do envelhecimento saudável é quando estivermos velhos. Quer dizer, se a pessoa já estiver velha, pode ainda correr atrás do prejuízo, sem problema algum. Mas quando é que eu vou realmente trabalhar o envelhecimento? Quando eu não cheguei lá ainda. Então, dentro da empresa e dentro de academia, centro esportivo, etc. Então, basicamente, isso é um pequeno resumo desses 30 anos que eu tenho de experiência na área de saúde e exercício. E de formado eu tenho 34 anos. Então, um pouquinho de experiência, né? Com certeza, tem muito a somar aí para a vida de todos nós. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como é ser um personal trainer nessa área de envelhecimento. Como é que, como são essas experiências que você vem tendo e o que é que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, eu posso dizer que é uma coisa gratificante, porque eu passei, obviamente, no começo da carreira, a gente pega todo tipo de trabalho. E eu posso dizer que é muito gratificante, porque, primeiro, a pessoa mais velha não está ali porque eu quero ficar sarado, gostosão, bonitão. Quando chega no objetivo, tchau. Quando chega o inverno, não vai para academia porque chove. Quando chega no verão, aí não quer ir para academia porque quer curtir as férias. O idoso é aquela pessoa que está todos os dias com você. Todos Sim, os dias está lá, firme e forte. E é gratificante também porque a resposta é mais rápida. Então, tem um caso interessante que eu peguei um senhor de 82 anos na época, mais ou menos isso, e era 2 vezes na semana. Após a primeira aula com ele, a esposa perguntou se tinha mais um dia na semana. Por quê? Porque ele conseguiu dormir sem Rivotril e urinou sem precisar de um diurético. olha aí Já que mostrando. maravilha. Pois é, então é uma resposta mais rápida, então a gente consegue ver se está tendo uma resposta mais rápida, sem falar a experiência de vida que a pessoa passa. Para a gente aprende, eu aprendo muito mais com eles do que eles aprendem comigo. E eu tive um aluno, que ele foi meu aluno, infelizmente, assim, até a morte dele, né? Teve um câncer de pulmão, mas ele passou mais de 10 anos comigo, seu Clóvis, posso dizer sem medo. E aí, quando ele veio a falecer, a filha dele falou para mim que ele chegava animado, porque ele teve aula com um amigo dele. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse homem tem idade de ser, sei lá, meu avô, e me considerava um amigo. E eu aprendi muito com o seu Clóvis. E fora isso, eu tenho alunos. Agora, recentemente, entre aspas, eu precisei passar um aluno para fisioterapia, porque chegou numa fase de declinou bastante. A fazer, se Deus quiser, agora em dezembro, 101 anos. E já tive outros alunos com 99, 90, 60, 70. O meu aluno caçula hoje tem 60 e... Deixa eu calcular agora. Ele tem 64 anos. É meu aluno Sim. caçula. É o mais caçula. Então, assim, é gratificante porque a gente consegue ter uma resposta melhor. Tem muita coisa a aprender com eles. Cada pessoa ali é um exemplo de vida, é uma história de vida. São coisas que a gente aprende que não... A famosa universidade da vida. Então, eu só tenho
só tenho coisas positivas para falar. E na faculdade, nas graduações, dou aula na disciplina de exercício físico e idoso, e fomos para um asilo lá em uma casa, um retiro de idosos em Nazaré da Mata. E Sim. aí foi interessante que os alunos, quando tiveram a primeira aula prática com os idosos, caramba, é muito gratificante, ou exatamente. As histórias de vida, a gente vê a satisfação nos olhos, aquelas pessoas que estão ali com um olhar apagado e de repente aquilo ali faz o olho brilhar. Sim. Então, assim, eu recomendo. Agora, infelizmente, tem gente que faz um curso final de semana, agora a gente como é trabalhar com idoso. Eu estudo idoso há 30 anos e não ouso dizer que sou um especialista em idosos. A gente fala assim, eu sou especialista em idosos, a gente estuda para isso, mas cada vez que eu pego uma pessoa, um personal de idoso, pessoas no envelhecimento, eu digo assim, caramba, eu não sei nada. Porque tem sempre uma Sim. coisa, um detalhezinho, uma coisa mais melindrosa que a gente tem que parar para ler. É realmente desafiador, nos força a estudar e quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, eu vejo que eu não sei nada. É, as pessoas sábias nunca sabem nada, elas sempre estão buscando novos conhecimentos, não é, Cláudio? Então, é importantíssimo. Esse teu trabalho é um trabalho importantíssimo, muito bonito. Eu lembro que eu estava com muita dor no joelho e eu liguei para você, Cláudio, pelo amor de Deus, diz aí o que é que eu faço para melhorar o meu joelho. E você me ensinou um exercício que me ajudou muito e que eu consegui voltar a frequentar a academia justamente por ter feito o que você me orientou. Então, é mais do que importante buscar um profissional como você, um profissional especializado, para que as pessoas consigam ter esse atendimento, ter um serviço de qualidade e saber que não vão sair dali melhores do que chegaram, porque profissionais desqualificados causam muito dano à saúde, nesse caso, nessa área de educação física. Então, é importante pesquisar, é importante buscar alguém como você para que tenha realmente um serviço de qualidade e, consequentemente, tenha saúde e bem-estar. Então, Sim, sim. é importantíssimo É, isso. na verdade, na forma geral, infelizmente, as pessoas hoje em dia estão ficando cada vez menos especialistas, se é que se pode dizer assim. Aprende duas, três coisas e quer trabalhar na área para ganhar dinheiro. E é que eu digo, para os meus alunos dos cursos na graduação, gente, primeiro você estuda, depois você aprende, trabalha, e aí você tem resultado. Não adianta você querer ter resultado sem ter o esforço, correr atrás, para evitar justamente isso. Não vou dizer que eu nunca errei, às vezes eu vou fazer um exercício, o aluno diz, olha, eu senti meu joelho, opa, alguma coisa eu fiz de errado, vamos tentar corrigir. Mas, infelizmente, em várias áreas eu posso dizer, como dou aula para futuros psicólogos, futuros enfermeiros, futuros fisioterapeutas, eles relatam situações também, as pessoas não estão querendo realmente se aprofundar, estão atrás do dinheiro e esquecem do principal, que é entender o fator humano e, obviamente, a parte técnica em relação à sua profissão. Então, eu digo para as pessoas, primeiro, em educação física, né, procure alguém credenciado ao conselho, e segundo, procure saber com outras pessoas o que eles acham daquela pessoa. Fazer a referência mesmo, não é simplesmente, eu tenho um amigo meu que é personal, certo? Eu quero conversar com outras pessoas que conhecem ele. Infelizmente, é um fato hoje em dia. No passado, eu posso dizer que as pessoas, quando faziam alguma graduação, a gente sabia que a pessoa saía realmente formado, mas hoje em dia, a pressa em ganhar dinheiro faz com que, às vezes, a pessoa pule etapas. Eu digo isso porque eu já tive alunos assim e vi pessoas no mundo profissional assim. Realmente procure saber quem é a pessoa que você está pesquisando para se tornar o seu personal ou de qualquer área, né? A verdade é essa. Sim, é importante esse cuidado. Eu gostaria de falar agora sobre o seu livro Emagrecer, Ser de Seja. Você escreveu dois Muito bom. livros, eu tenho
Você escreveu 5 livros, eu tenho 2 desses 5 livros que você me presenteou. O hashtag seja, é isso, hashtag seja e o emagrecer. Então, o emagrecer, os dois são excelentes, mas eu Obrigado. aconselho que, se quiser comprar, compre os dois, mas leia primeiro emagrecer. Emagrecer vai ajudar muito nessa parte, vai orientar a pessoa, o leitor, no caso. E aí eu quero fazer uma pergunta do seu livro, né, que eu vi lá que você fala sobre o recondicionamento da célula para quem deseja emagrecer. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e nos explicasse como é na prática esse recondicionamento da célula. O que é que eu, Verinalda, uma pessoa acima do peso, 20 quilos a mais, preciso fazer para recondicionar minha célula e eu voltar a emagrecer? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, tudo que nós fazemos no corpo vai repercutir na célula, né? Então, tem gente que fala, não, porque se você quiser a nutrição, na verdade, você vai mexer na célula. Óbvio, tudo vai mexer na célula. Só que, quando nós temos um certo padrão de comportamento na nossa vida, vamos botar assim, o sono, a alimentação e exercício físico, a célula vai se comportar de acordo com aquilo que ela recebe de estímulo. Lá na célula, o que faz a célula funcionar é uma coisinha chamada canal iônico. Esse canal iônico é o que passa os íons de sódio, potássio, que é que faz a célula funcionar. Então, quando você condiciona a célula a uma, digamos, uma vida não muito regrada, ela vai se condicionar dessa forma. Então, eu vou fazer então uma mudança radical, eu vou cortar isso, vou fazer isso. O seu corpo, essa célula, não está acostumado com isso. Ele precisa se recondicionar, ele não vai reconhecer aqueles estímulos. É por isso que muitas pessoas vão fazer uma dieta, começa a primeira semana, perde 1 quilo, na outra semana perde meio quilo, na outra semana perde a vontade de viver. O outro que entra na academia, primeira semana, aí já entra com tudo, 5 dias na semana, na outra semana já entra com 3 dias, na outra já não quer ir mais para a academia porque não está vendo o resultado. Tem que entender que o corpo teve aquela mudança. Tem uma coisa um exemplo que deram, que eu acho, não tem a ver com o exercício, mas eu uso. Você pega um copo cheio de água preta. Não é simplesmente começando a botar um pouquinho de água limpa que ele vai ficar não mais preto, vai continuar preto. Então tem que botar bastante água para que aquela sujeira toda, aquela água preta saia, para que aquela água translúcida, água preta, azul, amarela, aquela água translúcida realmente enche o copo. Então, não é simples. Quando se fala em mudar de hábitos, fazer perder peso, melhorar a condição de vida, não é simplesmente vou fazer isso e continuar fazendo outras coisas. Então, é preciso toda a mudança. Por isso que o nome do livro é Envelhecer, Emagrecer com S. Esse S é do ser, você se conhecer e mudar a sua essência, quem você é. Eu vou deixar de ser quem eu sou? Não, mas são coisas que a gente começa a ver que vou dar exemplos práticos. Gente que vai para a academia, eu tive um aluno assim, ele pagava 2 horas comigo de personal, 1 hora de corrida, 1 hora de musculação, e fazia 5 vezes na semana. Financeiramente, para mim, era maravilhoso. Mas por quê? Porque no final de semana ele queria sair com os amigos dele, comer, beber. Então ele perdia 1 quilo durante a semana e recuperava 1 quilo no final de semana. Não estava fazendo nada. Não estava fazendo nada. Então, eu quero emagrecer. Você quer emagrecer, você tem que recondicionar a célula. Significa cortar algumas coisas, deixar de mudar a qualidade do sono, mudar a qualidade até do pensamento. Porque quando a gente tem aqueles pensamentos conflitantes, reclama muito, a gente libera um hormônio chamado cortisol, que uma das funções dele ele é um hormônio inflamatório. Uma das funções dele é essa. Ele vai fazer com que o corpo reaja. Se a pessoa é sedentária, ele vai repercutir onde? Nas paredes das artérias, no coração. Ele vai atingir o músculo. Então, a pessoa perde massa muscular, a pessoa começa a acumular colesterol, começa a dormir mal. Tudo isso por conta dos pensamentos ruins. Então, a gente não reclamar da vida não é uma questão filosófica ou esotérica, é uma questão fisiológica. Totalmente fisiológica. Então, esse recondicionamento passa por tudo isso.
mudar o exercício aos poucos, começar leve, ir cortando algumas coisas que fazem mal na alimentação, incluindo outras. Principalmente porque o corpo não vai reconhecer aqueles alimentos, digamos, saudáveis de uma hora para outra. Sim. Então, o melhor exemplo que eu posso dar é esse. A pessoa, vou simplesmente cortar isso e vou mudar isso. A pessoa, o corpo não consegue reconhecer aquilo, por mais saudável que seja. Por isso que a pessoa corta isso, sente fome. Porém, quando a pessoa já está, vamos dizer assim, 6 meses fazendo essa mudança de hábito, aquela mesma comida que, teoricamente, se ele fizesse de uma hora para outra a mudança, sentiria fome, ele já se sente preenchido, satisfeito. Então, aquela célula já se recondicionou, os canais iônicos já começaram a perceber aquela mudança e já começam a reagir. Então, Sim. recondicionar a célula é o principal objetivo de quem quer mudar de vida. Então, emagrecer não é simplesmente eu vou cortar isso e vou fazer exercício. Não, é toda mudança de vida. Porque senão, a pessoa, na primeira chance que tiver, seja qual for o gatilho, volta a engordar, volta a comer o que não presta, volta a parar de fazer exercício, volta a dormir mal. Então, realmente, Então, a pessoa precisa entender. Melhorar de vida é mudar de vida. Então, é um fato. E eu digo para as pessoas, olha, você quer mudar de vida, beleza. Quer emagrecer, a tendência é você mudar de amigos. Mas eu gosto dos meus amigos. Pois é. Os seus amigos fazem o quê? Sair no final de semana para beber, comer picanha, aí vai nos rodízios não sei o quê. Daqui a pouco, quando você vê, você não está com aqueles amigos, está com outros amigos que fazem uma alimentação mais saudável, que não fumam, que não bebem tanto. E, infelizmente, você troca de amigos até. Porque são padrões diferentes. Mas recondicionar a célula é isso. É ela começar a reconhecer aquela mudança de hábitos, de exercício, de alimentação, de pensamentos, de sono, que no futuro isso vai repercutir, obviamente, na célula e, obviamente, no envelhecimento mais saudável. Muito bem. Ô, Cláudio, aí eu vou te fazer outra pergunta que está relacionada também, que é sobre a obesidade. Uhum. Quais os danos que a obesidade traz para a saúde? E óbvio que depois dessa explicação sobre o recondicionamento da célula, nós entendemos o que precisamos fazer. Mas eu queria entender mais sobre isso, e quem for assistir essa live também, quem estiver assistindo agora e depois, vai também entender o que é a obesidade, quais são os danos que ela traz para a saúde e suas consequências. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Infelizmente, quando se fala em obesidade, só se pensa nas taxas séricas, ou seja, colesterol, a questão da glicose, que pode levar a diabetes, que pode levar a câncer, etc. A obesidade não é só isso. Primeiro, a obesidade é um processo inflamatório. O corpo está respondendo a algum estímulo. E aí, o que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam ofendidas porque quando se fala em obesidade, a obesidade é uma doença. Inclusive tem um CID lá e tudo mais que se qualifica como doença. Eu sou uma pessoa doente. Bom, de alguma forma todos nós somos. Eu sou doente das articulações. Eu tenho lesões porque eu fui atleta, então todos nós temos algum tipo de doença. Então, aceitar isso, primeiro. Mas a questão Eita, perdi o fio da meada. A obesidade, sim. Infelizmente, não é só questão de taxas séricas. É pensar da seguinte forma. Eu tenho uma pessoa, vamos botar assim, 1,80 m, pesa 70 quilos. De repente, essa pessoa começa a engordar, está pesando 120, 130 quilos. São 50 quilos a mais em cima da articulação, em cima da lombar. Então, quando eu fazia avaliação física, eu tenho condromalácia patelar. O que é isso? É um desgaste da articulação da patela, né, do joelho. E isso acontece muito comumente em pessoas obesas, porque é a sobrecarga. Então, tem pessoas que falam, eu sou obeso, fiz os meus exames, as taxas são normais. Existem casos assim? Existe, não é mentira, é um fato. Existem 2 tipos de gorduras básicas, na verdade se qualificam como 7, mas para entender melhor é o que chamam de maçã e pera. A maçã
é aquela gordura que se localiza mais na parte superior, né? Peito, braço, barriga, que ela é perigosa, porque ela entra mais fácil na corrente sanguínea. A pessoa vai Sim. ter, então, problemas com diabetes, coração e etc. Porém, é mais fácil de se perder. E tem a gordura chamada ginoide ou ginecoide. Ela se acumula mais em coxas, glúteo e barriga. Ela é mais difícil de sair, mas não é perigosa. Mas aí é que tá. Uma é perigosa porque compromete o coração, diabetes, etc. Mas a outra pode não comprometer isso. As duas comprometem o joelho, comprometem a articulação de uma forma geral. Então é muito comum as pessoas terem lombalgia, é muito comum as pessoas terem problema de joelho, tornozelo e muitas vezes também no ombro. É só pensar. Eu nem sei se eu posso usar o exemplo de um apresentador famoso que era obeso, que ele tinha 1,60 m e alguma coisa de altura, pesava 160 quilos. O IMC dele era 60 e tanto, 45 de obesidade mórbida. Então ele disse que sentiu o peso nos ombros. Ele sentia dor nos ombros, primeiro porque ele levou uma queda de moto, e segundo porque realmente toda aquela carga é em cima dele. Existe relato de crianças obesas que a mãe fala, ele não gosta de ficar deitado. Claro, por quê? Porque o peso da gordura no peito da criança, que ainda é um bebê, vai incomodar. Como foi o caso de uma influencer famosa que disse que não conseguia mais dormir porque ficava sufocada. O peso da gordura em cima do peito vai comprometer. Então, Sim. meu sonho é que um Globo Repórter da vida, um Domingo Espetacular, quando fala de obesidade, não fale somente de taxas séricas. Fale também do comprometimento das articulações, da estrutura óssea, em cima do sobrepeso, em cima das articulações. Que isso, para mim, é até mais severo, porque a Sim. gente consegue controlar uma diabetes, consegue controlar uma cardiopatia, com remédios, com exercício, com alimentação, mas depois que a articulação está comprometida, está aqui meu exemplo. Eu estou há mais tempo de vida com o joelho lesionado do que saudável. Então, eu tenho Sim. mais de 30 anos que eu parei de jogar obviamente, eu não tenho 60. Então, mais da metade da minha vida foi com o joelho comprometido. Ele não se recupera mais. Mas se eu fosse obeso, eu já teria, estaria com as minhas taxas normais. Essa é a grande questão. Focar, pense da seguinte forma. Não pense nas taxas. Pense que você vai respirar melhor, vai ter menos comprometimento. Agora, boa parte dos problemas de obesidade tem a ver com ansiedade. Então, quando a pessoa se estuda, se entende, se conhece e trabalha a ansiedade, fica mais fácil de controlar. Afinal, o primeiro prazer que temos na vida e o último que perdemos é o prazer de comer. A comida não decepciona, não nos trai, não nos deixa, não nos xinga. Então, as pessoas... Eu mesmo sou uma pessoa que, quando estou estressado, eu vou comer. É normal. Agora é saber se controlar. Então, primeiro, pensar em controlar a ansiedade. É difícil, mas é tentar controlar a ansiedade. É verdade. Eu já tive ansiedade, Cláudio. Em 2017 até 2020, eu fui vítima aí da ansiedade. E eu trabalhei com exercício físico. Eu posso dizer que o exercício físico me curou, porque eu Uhum. não precisei tomar remédios, eu não quis, na verdade, Graças a tomar Deus. remédios. E aí eu ia para a academia todos os dias. Todos os dias eu estava lá e fui curada pelo exercício físico. A ansiedade, hoje eu sou livre da ansiedade justamente por isso. Então, fui curada. E eu aconselho todo mundo que sofre de ansiedade a frequentar uma academia, fazer aula de dança, fazer algum movimento aí para se curar também. Então, E uma coisa... fale. sim, fale. Fale. É, é uma coisa que, assim, você me fez assim, eu nem tinha pensado nisso em falar nessa live, mas você me despertou. Então eu tenho que fazer musculação? Uma coisa que eu digo. Qual o objetivo da saúde? Faça algo que você gosta. Eu não suporto, por Sim, exemplo, minha esposa, Cristiane, odeia academia. Se matricula, paga um plano semestral, vai a primeira semana, a segunda não vai mais, porque não suporta academia. O negócio dela é andar, correr. Então, fazer sim, algo que você não gosta vai fazer com que você desista. Então, é para trabalhar a ansiedade e não gosta de academia? Tudo bem. Vai para o parque. Eu não gosto de parque. Vai para a piscina, fazer hidroginástica. Eu não gosto de piscina.
existe alguma coisa que a pessoa gosta. Eu tive É, uma aluna na academia que ela não queria fazer nada, só dança. Ela ia para todas as aulas de dança da academia. Se tivesse 3 aulas de dança, ela fazia as 3. De manhã, de tarde, de noite. Ela, em 5 anos, emagreceu. Ah, o pessoal dizia, mas se ela tivesse feito musculação com esteira, ela tinha perdido isso em 1 ano ou 2. Mas ela teria desistido. Ela fazia o é, que gostava. Dançava em ritmo, não sei o quê, axé, e perdeu peso. Isso é o que e se divertindo, fazendo o que gosta. Então, muito importante. Se o objetivo é saúde, faça alguma coisa que gosta. Eu gosto de pedalar, vá pedalar. Odeio academia, não vá. é. Tem que fazer algo que realmente sinta prazer de fazer. Sinta Eu prazer. vou fazer Exato. isso. Eu gosto de academia, eu gosto das aulas de dança também da academia. Então eu vou para academia porque eu gosto, gosto mesmo. Pronto. E aconselho, quem gosta também vá, e quem gosta, como você disse, quem gostar de parque vá para parque, quem gostar de fazer natação vá nadar, mas faça alguma coisa que venha te fazer bem, que te deixe bem. É Exato. importantíssimo isso. E aí, eu lendo o seu livro, eu vi que você tem uma preocupação também na questão do bullying com as pessoas gordas, digamos assim. Uhum. E aí você também não gosta que chame as pessoas de gordas. E eu gostaria que você explicasse o porquê não devemos chamar as pessoas de gordas. Primeiro, assim, eu gosto, aprendi com meu avô a aprender o significado das palavras, né? Etimologia. E gordo vem do latim e significa lento, preguiçoso. Talvez porque as pessoas obesas, isso há 2.000 anos atrás, 3.000, não sei quando surgiu o termo gordo no latim, eram as pessoas com diabetes tipo 2, talvez por conta da obesidade. São pessoas que são mais lentas, são pessoas que são mais preguiçosas, não, mais sonolentas, aí ou seja, preguiçoso. Então, eu não gosto de termo gordo. Digo obeso, acima do peso, seja o que for, mas eu não gosto, eu passei a detestar essa palavra. E aí as pessoas falam gordofobia. Primeiro que fobia, phobos, é do grego, então já existe um assassinato aí não vou dizer, não sei se é gramática, então seria o correto, até falo no livro, lipofobia. Mas falar isso as pessoas não vão entender. Não é questão de entender ou não entender, é respeitar aquelas pessoas que são diferentes, afinal ninguém é igual, Sim, e seja por que for a razão. Então, no caso da pessoa obesa, respeitar. Ela é obesa por alguma razão. Ela deve ser ansiosa, deve ter um distúrbio endócrino, ela compulsão por comida, seja por que for. A pessoa tem um problema. Então, não é elegante. E é muito comum as pessoas agredirem as pessoas na internet devido ao sobrepeso, à obesidade. Agora, eu acho que, minha opinião, houve uma perda de controle em relação ao termo gordofobia. Então, tem gente que ele só falou assim comigo porque ele é gordofóbico, eu sou gordo. Só acontece isso porque eu sou gordo. Não, às vezes acontece da pessoa, sei lá, não conseguiu aquilo ou não aconteceu porque qualquer razão. A pessoa já acha que estão olhando para ela porque eu sou gorda. Já aconteceu com uma amiga minha. Isso há muitos anos atrás. Que o rapaz estava paquerando com ela, não tirava o olho dela. E ela, aquele rapaz está me incomodando, é porque eu sou gorda, porque eu sou gorda, porque eu sou gorda. Eu olhei assim, quem era? Eu conheço ele, eu vou lá falar com ele. Pô, cara, para de... Não, mas ela é linda. Eu nunca vi uma menina tão linda, não sei o que, me apresenta a tua amiga. Ou seja, ela ficou naquela defensiva. O que é a gordofobia, você pode dizer assim? É a pessoa, você é muito bonita, mas é gorda. Isso é gordofobia. Quer dizer, além de tem que ser gorda e feia, o que é gordofobia? Você é uma pessoa muito qualificada para o emprego, porém, não vou te contratar porque você é gorda, para uma pessoa magra. Isso é gordofobia. Eu diminuí a pessoa por uma condição, digamos, corporal, nesse caso dela. Isso sim é gordofobia. Agora, essa situação, as pessoas estão olhando para ela, para ali. Está olhando para mim porque eu sou gorda? Não, isso aí às vezes a pessoa fica na defensiva porque existe toda uma narrativa criada em cima disso. E às vezes não é nada demais. Não consegui emprego porque eu sou gorda. Não, talvez você não tenha experiência,
Então, é bom começar a saber definir e diferenciar. As pessoas, infelizmente, vivemos uma sociedade que é muito comum rirem das pessoas, ridicularizar outras pessoas. Então, vou dar um exemplo assim de time de futebol. Quem é do esporte diz que quem é do Náutico ou do Santa não é gente. Quem é do Santa diz que quem é do Náutico do esporte não é gente. Quem é do... Qual foi que faltou? O esporte diz que Santa e Náutico não é gente. Aí, se o cara tem um bigode, é bigode. Se o cara é gordo, é baleia. Se a pessoa é magra, é palito, é macarrão. Se a pessoa é alta, é girafa. Se a pessoa é baixa, é baixinho. E assim vai. A nossa sociedade é uma sociedade que bota apelido em tudo, bota defeito em tudo. Então, eu conheço pessoas obesas que deixaram isso para lá e foram-se embora, viveram a vida. Tem outras que se deixaram levar tanto por isso, não que não seja importante, mas botou um peso tão grande nisso que não conseguiram ir à frente. E aí, por isso que eu digo também no livro, se conheça, passe a se gostar do jeito que você é. E aí, qualquer melhora que aconteça, vai melhorar o que você já gosta. Então, muito mais do que preocupar-se em emagrecer, é começar a gostar de si mesmo, não importa a situação. Ah, eu estou obeso? Estou acima do peso? Eu estou gordo, que seja? Pronto, eu gosto de mim do jeito que eu sou. Deixo minhas qualidades. Vou fazer exercício pela minha saúde, vou fazer. E o corpo, entre aspas, bonito, vai chegar. E outra Sim. coisa, fuja dos padrões, né? Porque hoje em dia o padrão é esse. O padrão é mulher muito magra e musculosa. Aí tá todo mundo preocupado em ser magra e musculosa. Antes era a mulher do peito grande. Vamos todo mundo colocar silicone. Não, agora a moda é da bunda grande. Bota silicone no bumbum. Então, goste do jeito que você é. E aí, faça exercícios, mude a alimentação, controle a ansiedade, e aí o resto é consequência. É verdade. Muito bom. Essa semana, eu não sei se você viu, mas teve um desfile em Nova York de uma, esqueci até o nome da marca, uma grife famosa, e ela colocou pessoas normais na passarela. Pessoas gordas, pessoas normais, pessoas do dia a dia, digamos assim, cotidianas, que você encontra na rua. E eu achei interessantíssimo, porque isso vem quebrar um padrão aí de exigência da magreza. Eu estou aqui tossindo também, viu, Cláudio, hoje. Sem problema. Você me fez lembrar aquele filme, O Diabo Veste Prada. Porque tem uma hora que a personagem de Meryl Streep, acho que é Miranda. É, Miranda. Aí ela, falando agora esqueci o nome da atriz. Anna Hathaway. Eu vou dar a chance à menina gorda, ela se olha assim, né? Porque aos nossos olhares ela é magra, mas dentro desse mundo da moda, vou dar uma chance a a menina gorda. Então isso mostra como esse universo é bem... mas por que tem que ser magro? Bom, antigamente dizia que as modelos tinham que ser magras porque qualquer roupa que mandasse, entra nela e ela tem que desfilar, acabou-se. Mas terminou virando como é que eu vou dizer, uma exigência até, eu posso dizer, ridícula, porque vamos botar brasileira tem quadris largos, o concurso de Miss, a famosa história de Marta Rocha, que perdeu o concurso porque tinha 1 polegada a mais, 2 polegadas. Por quê? Brasileira tem os quadris mais largos. Quem disse que o padrão de beleza tem que ser tanto, tanto, tanto? Que é o que acontece com o concurso de Miss Universo. Talvez por isso que o concurso não tenha tanto glamour como antigamente. Mas tem que se entender que algumas pessoas têm os braços maiores do que o normal, tem mulheres que têm mais peito que o normal, mais quadril que o normal, mais coxa do que outras. E aí, eu não soube desse desfile, mas achei interessante isso. Porque as pessoas comuns são totalmente incomuns. A gente fala assim, as pessoas falam, né, que as pessoas comuns, na verdade, é como vira-lata. Como assim vira-lata? Porque um vira-lata não é igual ao outro. E quando você vê as modelos, digamos assim, todas são iguais. é verdade. Todas seguem o padrão, aquela coisa assim, forçando a barra. E as pessoas não são assim, iguais, são vira-latas. Cada um tem o seu jeito, tem a sua característica. Então, a gente não pode ser igual. Que quando eu ouvi essa primeira vez, eu pensei, vira-lata, tá ofendendo. Não, até parece uma ofensa, mas não é.
As pessoas são diferentes, cada um tem o seu jeito de ser. E isso tem que ser respeitado. Infelizmente, não é. É uma pena. É uma pena porque dói, machuca. Eu não sei se você também chegou a ver o filme A Baleia, Vi, que vi. trata a obesidade também. Então Foi assim, triste. foi angustiante, assim, que eu fiquei, meu Deus, assim, eu senti a angústia dentro daquele homem, assim, a- que ali não era só a questão da obesidade, o conflito com a filha, o conflito, a perda que ele teve, e realmente assim, e cada um é preciso você, como diz aquele provérbio, calçar os sapatos do outro para entender o que ele passa. É muito fácil dizer, ele tem medo disso, que frescura. A gente não sabe o que ele passou. É verdade. Então, cada um, na verdade, cada um de nós reflete de uma forma. Tem gente que quando está estressado, se coça, tem gente que come, tem gente que perde o sono, tem gente que fica com sono, tem gente que. Então, muitas vezes, a pessoa tem as suas dores e as pessoas não respeitam. E o filme A Baleia mostra muito bem isso. Outro filme que não tem a ver com obesidade, mas mostra muito bem isso é do menininho que tem uma deformação, o incrível, o impressionante, eu me esqueci o nome do filme. O Eita, extraordinário. é extraordinário O, isso. Eu o tenho o livro extraordinário. também. Que aí a gente vê por que aquela menina, amiga da irmã, parou de falar com ela. E quando vê, cada um tem um problema. E é isso que a gente tem que ser mais empático. É uma coisa que eu falo até de uma forma geral. Nós vivemos num país de maioria esmagadora cristã. Amai o próximo como a ti mesmo. Amai uns aos outros como vos amei. E as pessoas nem se amam nem amam o próximo. Sejam É empáticos, pelo verdade. amor de Deus. Eu É sei que eu verdade. tenho meus momentos também de praguejar. Não vou dizer que não tenho, mas a gente tenta. Vamos ser empáticos. É, E, a empatia e está em falta. A empatia está em falta, digamos assim. muito em falta, muito em baixa, infelizmente. É verdade. E agora, voltando lá, eu quero te fazer, só para você reforçar, é possível envelhecer fisicamente com saúde? Sim. Agora, uma coisa é certa. A célula envelhece, frio. Quanto mais, eu digo para as pessoas, quanto mais velho a pessoa ficar, maior a chance de desenvolver doenças. Isso é um fato. Eu tenho uma prima com 114 anos, que agora, esse semestre agora, morreu não sei quem no Brasil, ela se tornou a pessoa mais velha viva no Brasil. Sim, E é a sexta do mundo. Tem doenças? Pouquíssimas. Tem, obviamente, com 114 anos, não são 94 anos. Mas é, ela tem. Então, quanto mais ela viver, mais coisa vai aparecer. Agora, a vida que nós levamos ao longo da vida é que vai definir quando essas doenças poderão aparecer. Ah, mas tem um fator genético? Tem. Na minha família, geneticamente falando, eu tenho predisposição à hipertensão, à diabetes, obesidade, Parkinson, artrite, eu tenho artrite, é, depressão, câncer. Meu pai morreu de câncer, a mãe dele de câncer, 3 irmãos de câncer, minha mãe morreu do coração. Então, qual a chance de eu desenvolver câncer e problemas cardíacos? Todos. Mas a vida que eu levo, então eu estou empurrando isso o mais para frente possível. Então, é importante se entender. Exercício físico, a gente pensa muito em, vamos fazer por isso. Não, a gente tem que pensar no envelhecimento saudável. Eu não estou achando que com isso eu vou chegar aos 114 igual a minha prima, Ninan, que eu acho estranho que ninguém tenha feito aí no Globo Repórter com ela. Mas eu não estou dizendo que eu vou chegar aos 114 porque eu faço isso. Mas o meu tempo de vida, digamos assim, quando ele chegar, que eu tenha a minha maior autonomia, funcionalidade e o mínimo de doenças possível. Então, eu espero chegar, se eu chegar aos 95 anos, eu chegar bem, com o mínimo de doenças, se possível nenhuma, com o melhor de saúde. Agora, como eu falei, né, ao longo da nossa live, da nossa conversa, que realmente saudável ninguém é. Então, artrite, para virar artrose, há uma possibilidade que eu termine meus dias de bengala.
quanto mais eu viver, maior a chance de que eu ande de bengala. Essa chance existe. Mas aí eu vou retardar o máximo possível. Agora, a pessoa quer envelhecer, eu quero chegar aos 60 com um corpinho de 15, é possível? É. Cirurgia plástica, colágeno, silicone, não sei mais o que, os procedimentos que existem hoje em dia, reharmonização facial. Mas aí vamos para a célula. Como é que está a sua célula? Uma coisa é o que você aparenta, outra coisa é o que a célula apresenta. Então eu prefiro chegar enrugado, mas sentando e levantando com autonomia, sozinho, aos 95, do que chegar esticado aos 70 sem conseguir andar sem bengala. Vamos botar assim. Não estou reprovando quem faz isso, eu estou só mostrando que a saúde realmente é muito mais a ver com a questão mínimo de doença do que outra coisa. Não é aparência. É verdade. Saúde é importantíssimo. Minha avó, Cláudia, tem 105 anos. Vai completar, na verdade, 105 anos esse ano, em dezembro. Só que ela não é uma pessoa saudável. Ela é acamada, ela perdeu a visão por causa da diabetes. Então, ela tem vários problemas de saúde, tem hipertensão, tem vários problemas de saúde. Mas nós agradecemos a Deus por ela estar viva, por estar conosco, porque foi uma pessoa extremamente e é ainda importante para a nossa vida. Mas ela está aí com seus 105 anos. Ela esteve bem até 95 anos. De 95 para cá, ela tem ficado na cama. Tudo depende dos outros, na verdade. Passou a depender totalmente. Pois é. Então, assim, obviamente ela é de uma geração que não tinha compreensão que nós temos. Mas, veja só, até os 95 ela não tinha, digamos, intercorrências. Graças a Deus. Era. Tem gente aí que eu conheço, eu tenho um amigo, não vou dizer, bom, vou dizer, com 30 anos já tinha comprometimento, devido a uma série de coisas. Hoje está com 56 e os comprometimentos só fazem piorar. É uma pessoa que bom, se ele muito viver, que viva bem. Eu espero que mude muita coisa na vida dele, mas ele tem mais da metade da vida dele, quase metade da vida dele comprometido com uma série de coisas pela falta de cuidado. E o problema é que hoje, até a última vez que eu conversei com ele, continua não se cuidando. Eita, é ruim essa falta de consciência. É verdade. Então, agora eu gostaria que você falasse também um pouco sobre a relação do exercício físico com a saúde mental. Como é que o exercício pode aliviar esse estresse cotidiano que nós estamos vivendo hoje? Uma coisa que eu sempre digo, nós somos animais, não somos vegetais ou minerais. Fomos feitos para o movimento. Só que a vida nos leva a ficar cada vez mais parados. Mas a gente pode fazer pelo menos um mínimo de movimento. E aí até falo, olha, faça 15 minutos por dia, mas 15 minutos serve para alguma coisa? Bom, você tem 15 minutos ou não tem nada, o que é melhor? 15 minutos já faz uma grande diferença. Agora, eu quero virar Arnold Schwarzenegger, 15 minutos não resolve a sua vida. Eu quero ter uma vida saudável. Ok, vamos mudar a sua alimentação aos poucos, seus hábitos de vida, inclusive o sono, e 15 minutos vão ajudar e muito. E muito. Isso vai realmente mudar. E aí a questão exercício físico ajuda a trabalhar estresse e ansiedade? Não vou dizer que remédio não sirva, que não precisa de psicólogo. Muito depende, cada caso é um caso. Então, muitas vezes precisam trabalhar a cabeça, precisamos de um remédio, mas e se tratando de exercício físico, quando nós fazemos qualquer movimento, liberamos alguns neurotransmissores, algumas substâncias que são endorfina, serotonina, dopamina, acetilcolina, que tem uma função neural, mas ela também, digamos assim, a parte dela, ela escorre para o corpo, dando um bem-estar geral. É aquela sensação de prazer quando a pessoa faz um exercício leve. É porque, infelizmente, as pessoas para a academia já entram com os 2 pés a 120 por hora, e assim está dolorido. Onde é que as pessoas têm prazer nisso? É porque fez errado. É fazer o exercício leve, proporcional à condição, que depois a pessoa sente um certo prazer.
porque está sentindo a sensação da serotonina, endorfina. Inclusive, vamos dar uma pausa aqui, quando a pessoa toma um remédio tipo paroxetina, fluoxetina, venlafaxina, são remédios que vão justamente trabalhar vão inibir a recaptação dessa substância no sistema nervoso central. E aí ele escorre pelo corpo, dando essa sensação de prazer e bem-estar. Então, daí a chave que vai mudar isso. Então é só fazer exercício? Fazer exercício direcionado de forma leve, agradável, sem exageros. Vai trazer isso? Vai. Mas tem um caso do Diego Hipólito, que ele é um atleta, teve depressão. Tem um caso da Simone Biles, que teve síndrome do pânico. Tem um caso... Tem outro... um atleta de natação que teve depressão também, que agora esqueci o nome dele. Então, se as pessoas não são atletas e fazem exercício, como é que elas têm depressão, ansiedade? Porque é diferente. Eles treinam 6, 7, 8 horas por dia para ter uma resposta, digamos assim, a nível competitivo. Então, é um outro departamento. Então, não se pode comparar uma pessoa que treina 8 horas por dia, um Diego Hipólito, por exemplo, um ginasta, campeão mundial, com nós que vamos para a academia, ou seja, onde for, para fazer um exercício para sentir melhor. Agora, o que é melhor ainda é a pessoa fazer o exercício e sentir o movimento do exercício. Isso potencializa. Os gregos faziam isso há 2000 anos atrás. Nesse século que passou agora, um sujeito chamado Joe Wilder dizia: quando você pensa no músculo crescendo, ele cresce mais rápido. Isso é balela. E o mais interessante é que não é balela. O que acontece? Quando você foca no exercício, olha, pensando no músculo trabalhando, recruta mais fibras. É comprovado isso. E a gente tem mais resposta, conexão corpo e mente. E é dessa forma que a gente trabalha melhor a questão do estresse, da ansiedade, do bem-estar. E, infelizmente, em academia, as pessoas só pensam em hipertrofia, músculo, vou ficar grandão, vou virar paniquete, vou virar Schwarzenegger. E quando a pessoa vai para o Pilates, para o CrossFit, para o treino funcional, sente melhor essas respostas. É porque a musculação não presta? Não. É porque no ambiente de academia, o foco termina sendo outro. Por mais que você esteja ali pela saúde, termina fugindo um pouco disso. Mas é possível. A pessoa faz exercício, sentir os benefícios, como você disse, que não precisou tomar remédio. Mas se a dica de ouro, se tivesse feito os exercícios, pensando naquele músculo, aquela estrutura que está sendo trabalhada, a resposta seria muito mais potencializada. Então, o exercício é imprescindível para qualquer tipo de melhora. Eu até falo assim: então o exercício é a solução. Não. O exercício é como se fosse um prato que você pede no restaurante. Não importa a comida que você peça, ela vem num prato. Eu tenho ansiedade. Olha, talvez precise de terapia, talvez precise de um remédio e faça exercício. Eu tenho depressão. Talvez a terapia, ou talvez um remédio, exercício físico. Ou seja, sem um prato não dá para servir a comida. Sem um prato físico não dá para servir a comida. Então, ansiedade, depressão, burnout, angústias, estresse, tudo isso precisa, obviamente, da mente, mas sem o exercício não tem muito o que fazer. Tenho até uma amiga, Giedra, um abraço para ela quando ela vê esse vídeo, que ela diz que fala para os pacientes dela: eu tenho depressão. Ok, se matricula na academia, terapia. Porque eu fui traído pelo meu marido. Se matricula na academia, terapia. Porque meu pai morreu, minha mãe morreu, eu não consigo ver sem eles. Se matricula na academia, terapia. Ela já enxerga, como psicóloga, a função do exercício físico como uma forma de trabalhar o corpo e mente. Não tem como desassociar. É verdade, eu concordo plenamente. Embora eu não seja da área, mas eu vivenciei isso, esse bem-estar, essa cura, por meio do exercício físico. Então, foi algo que é um exemplo aí na minha vida. E agora, Cláudio, eu gostaria que você falasse
sobre o sempre e Uhum. convidar essas pessoas também para estarem lá conosco no dia 22 de novembro, nesse grande evento que você vem realizando e que contribui aí para a saúde mental dos empreendedores. O sempre, né, na verdade, é uma abreviação de serenidade empreendedora, né? Eu, obviamente, no marketing eu digo, reduza seu estresse. Na verdade, você não reduz o estresse. Até falo brincando, olha, porque eu tenho 2 empregos, faço faculdade, tenho mulher, marido, tenho filho, eu queria reduzir meu estresse, tá certo. Deixa um dos empregos, deixa a faculdade, deixa o marido, a esposa, deixa os filhos. Você não vai reduzir o estresse sem ser dessa forma. O estresse vai existir. O que temos que fazer é canalizar o estresse. E aí eu dou um exemplo. Elon Musk é atualmente o homem mais rico do mundo, tem não sei quantas empresas. Como é que ele reduz o estresse? Se ele fechar uma das empresas. Ele tem o estresse, ele precisa controlar o estresse. Então ele não chegou a ser o mais rico do mundo porque ele era desestressado. Ele aprendeu a canalizar esse estresse. E o evento é justamente isso, onde eu reúno coach, uma tal de Verinalda Lima, não sei se você conhece, tem eu falando na parte de exercício físico, tem nutricionista, que é a Jennifer Panta, que vai falar sobre a questão do quanto a alimentação é importante para o controle do estresse. Tem uma psicóloga, que é a Karine Costa. Tem 2 psicanalistas, um falando sobre como detectar um psicopata no meio do trabalho, o outro falando sobre resiliência. Por que um psicopata? Porque às vezes a gente tem convivência com a pessoa nesse nível, ainda se estressando, e quando você entende que aquela pessoa tem um problema, aí você passa a pensar, o problema não sou eu, é ele. Tem, quem mais, meu Deus? Tem fisioterapeuta falando da questão de como controlar o estresse, neuropsicopedagoga, tem a psicopedagoga, ou seja, toda uma equipe de pessoas para cada um na sua área falando de como controlar, como canalizar esse estresse. Porque se a pessoa quer empreender no Brasil, quer ser empresário, quer ser executivo, quer ser um autônomo, a pessoa precisa trabalhar o estresse, precisa controlar o estresse. E o estresse, ao contrário que se pensa, eu tenho dinheiro, não tenho estresse. Muito pelo contrário. Quanto mais você tem dinheiro, significa que tem mais responsabilidade, por isso que o dinheiro chega mais, e aí você precisa realmente controlar mais ainda o estresse. É por isso que muitas vezes a pessoa ganha dinheiro, vamos dizer assim, artista, da noite para o dia, e de repente essas pessoas ficam pobres de novo da noite para o dia, porque é muita coisa e termina perdendo dinheiro, metendo os pés pelas mãos. Então, até um consultor financeiro, eu estou sondando para o sempre do ano que vem. Então, esse evento é gratuito, eu estou sempre atrás de patrocinadores para que o evento possa ser bancado, mas para o público em geral, ele é gratuito. E neste evento agora, de 22 de novembro, eu estou pedindo para que as pessoas que vão levem pomadas para assadura, que nós vamos fazer uma doação para o Lar do Neném, que fica ali na Madalena. E eu estou mantendo contato. Se surgir outra necessidade, sei lá, fralda, a gente vai mudar para fralda. Mas a gente pede doações para fazer o evento ter a sua função social, né? Ajudar uma instituição. No ano que vem eu vou procurar uma instituição que abrigue idosos para fazer também uma doação. Então, a pessoa vai para o evento, vai aprender sobre controle de estresse, obviamente aprender muita coisa, como se conhecer melhor, e ainda ajuda a instituição, e é gratuito. Então, são 300 vagas apenas. A última vez que eu vi, tinha um bom número de pessoas inscritas, então corram, se inscrevam, será lá no auditório do Centro Universitário Tiradentes, que fica ao lado do Geraldão. Vai ser uma manhã e tarde. Eu não posso ir o dia todo. Vai pela manhã ou vai só pela tarde. Verinalda foi para o primeiro evento que eu fiz. Foi só pela manhã. Já foi gratificante vê-la lá. Depois que as pessoas viram minha foto com ela. Eu conheço o Veri, foi minha coach, foi minha coach. Foi minha coach também. Ajudou a trabalhar a minha timidez de falar em público. E assim vai. Então, é um evento que quem tem ido fala que é um divisor de águas. Que a preocupação das pessoas é porque achavam que tinham que ser não estressadas para ser empreendedoras. Mas, na verdade, é saber controlar. E a pessoa fala, mas eu não quero ser empreendedor. Se você é autônomo, se você é um profissional liberal, é um empreendedor. Então, é preciso saber trabalhar isso. Então,
qualquer pessoa pode ir. Ele é focado na questão profissional, digamos, empreendedora. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, todos nós somos. Ah, mas eu quero trabalhar com CLT. Se você não for empreendedor, o melhor funcionário para a empresa, você tem que ser empreendedor para ser realmente necessário para aquela empresa. Ah, mas a empresa depois me demite. Mas você vai ser tão necessário que outra empresa vai te querer. É verdade. Isso é empreendedorismo. É você se tornar um profissional que as pessoas querem ter. E tem gente que vai trabalhar só para ganhar aquele dinheiro e manda banana no final do mês pro chefe. Quem realmente cresce dentro da profissão é a pessoa que empreende, que estuda, que se atualiza. E agora é a questão do controle do estresse, que o evento serve para isso. Vale a pena, não é porque eu tô organizando, sou criador, né? Mas é isso. Ele dá uma outra visão do que realmente é controlar o estresse. Isso foram coisas que eu ouvi no primeiro evento e fiquei muito comovido e satisfeito de, caramba, estou fazendo algo que ajuda as pessoas. E esse vou ajudar muito mais, né? O lado neném. É verdade. Então, obrigada por todo o ensinamento que você trouxe. Eu gostaria também que você, antes de nós encerrássemos, falasse um pouco dos seus livros, divulgasse aí para que as pessoas conheçam os seus livros e possam entrar em contato com você para comprá-los. Bom, tem esse aqui, que é o hashtag Seja, e esse é o emagrecer. Esse aqui são pensamentos que ajudam a pessoa a se procurar se conhecer melhor. Ele não fala muito de exercício físico, mas fala muito do autoconhecimento. Esse aqui, obviamente, fala de exercício, fala a importância do exercício para o emagrecer, que serão 3 livros: Emagrecer, Envelhecer e o Serenidade, que eu estou escrevendo e lançarei eles. O primeiríssimo, na verdade, foi um feito pela universidade que eu dava aula, que não teve uma segunda edição, mas não dá para vender ele. E os outros 2, eu tenho eles online, que é só ir no link que tem na minha bio, no Instagram, que é o Pressão Alta e Agora. Dicas de como o exercício vai ajudar. E o outro são 500 dicas para reduzir o seu estresse, que não é redução, na verdade é controle. E muitos outros, eu estou finalizando outros que serão também online, porque algumas pessoas gostam do físico e outros gostam online. Então, os dois digitais são muito caros, viu? R$ 5,55 um, outro é R$16 ou R$17, caríssimos. E esses dois aqui custam menos que R$50, é 30 e 40, mas aí entra em contato comigo. E aí eu estou finalizando os últimos, mas vou mandar fazer mais, fazer uma segunda edição de cada um deles. Muito bom. Então, Cláudio, quero te agradecer por doar o seu tempo para estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento tão necessário, que é tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Quero agradecer também a quem esteve conosco na live, o Museu do Cordel, Mini Trio Pop Show, Mariana Clemente, Rodolfo Leandro, João Corujinha, Karina Sena, Janete Lins e Alzílio Oliveira. Então, todas essas pessoas estiveram aqui conosco na live. Quero agradecer pela atenção de todos e todas, e principalmente a você que parou hoje seus afazeres com a família para estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento que só vai fazer bem para as pessoas. Então, quero que você deixe aí suas últimas considerações para que nós possamos encerrar essa live. Bom, eu que agradeço pela janela de oportunidade de falar o que eu gosto. E o que eu posso dizer, né? Estresse não se acaba, você controla. Então, a melhor forma de controlar o estresse é buscando se conhecer. E uma coisa que nas minhas pesquisas, eu aprendi é que muitas pessoas chegam ao final da vida, têm dinheiro, aprenderam sobre tudo, sobre todos, mas esqueceram de aprender sobre si mesmo. Então, não espere até o final da vida para se conhecer. Procure se conhecer de agora. Você vai descobrir que você é uma grande pessoa. Verdade. O autoconhecimento é muito importante. Então, obrigada, Cláudio. Um Eu que beijo, fica agradeço. com Deus. Até a próxima. Até a próxima.